esse galho ali, mas aí tem aquele outro ali pra chegar ali, ó. Esse sentimento, né, do sofrimento que a gente passa na vida. Se você é normal, uma pessoa igual eu, comum, terráqueo, mortal, com certeza já deve ter sofrido na vida, independente qual tenha sido o motivo, né? Sofrimento, todo mundo sofre. A gente na vida vai passar por alguns momentos difíceis. Pode ser um luto, um término de um relacionamento, alguma coisa que te fez sofrer de fato. Isso é muito presente, né, na nossa vida, né? O sofrimento faz parte do viver do homem. A gente vive num mundo onde as pessoas, principalmente quando a gente vê na cultura pop, no dia a dia, na mídia, né, as pessoas falando que a gente tem que evitar o sofrimento, que a gente tem que ser feliz, viver dos prazeres momentâneos, curtir a vida, não pensar sobre a nossa vida, né, ficar mais prestando atenção no mundo externo e não olhar para dentro. Isso é horrível, né? Porque a vida, né, ela não é feita de bons momentos apenas, né? Claro que nós vamos passar por momentos de felicidade, por conquistas, alegrias, e isso está ótimo, isso está certo. Só que a gente tem que se atrever a sofrer. O sofrimento faz parte do homem. Ele vem... Claro, ninguém quer sofrer por livre e espontânea vontade, né? Acho que seria uma insanidade uma pessoa querer se sofrer, passar por uma situação onde ela, enfim, um trabalho escravo, o cara foi, vamos usar até os campos de concentração, né? Jamais uma pessoa em sã consciência seria voluntário de participar em um trabalho forçado onde ela seria espancada se não fizesse direito, né? Então, mas o que eu quero dizer é que o sofrimento, ele vai acontecer naturalmente. Mesmo que a gente passe a viver uma vida evitando o máximo, em algum momento você vai perder um ente querido, você vai ver a morte muito próxima de você, e você vai ter que lidar com isso. Esse culto ao prazer hoje em dia, que infelizmente ele vem de uma forma para nos livrar de sofrer e de não sentir a dor que isso pode nos gerar aqui dentro, no nosso coração. Mas pensa comigo, né? Se a gente vivesse só de momentos prazerosos, a vida ela não teria sentido, porque a vida não foi feita para ser vivida apenas de um momento de felicidade e alegria. A gente vai passar por momentos tristes, a gente vai sofrer com alguma morte, alguma doença, alguma coisa que vai abalar a pessoa. Então, o sofrimento ele acontece de forma naturalmente, isso é visível. A gente precisa entender que o papel do sofrimento na vida, ele pode fazer a pessoa amadurecer, crescer por dentro, lhe revelar um sentido. Quando às vezes a gente passa por algum momento difícil na vida que a gente olhou e pensou, caramba, eu aprendi com aquela situação, eu aprendi com aquilo, eu fui dentro da dor, eu senti aquela dor. Vai acontecer de alguma forma. A gente não tem como ficar fugindo do sofrimento, ele vai vir em algum momento na sua vida. Estou falando isso porque sair um pouco dessa mentalidade da cultura soft hoje em dia, que é a gente tem que só viver de prazer. Prazer não preenche a vida de ninguém.
A gente vê direto aí pessoas que são milionárias, bilionárias e eles entendem que dinheiro não faz a vida ser melhor. O dinheiro, claro que em alguns quesitos vai melhorar, mas não é o dinheiro que vai resolver os problemas da minha vida. Claro que vai ajudar em muitas situações, mas a gente vê estatisticamente falando várias pessoas milionárias que estão se suicidando, passando por depressão severa, que passaram a vida inteira achando que o dinheiro era o único objetivo da vida, acumular muito dinheiro e serei feliz, como se fosse uma máxima, né, praticamente. E não é bem assim que acontece, né, as coisas. Eu falo isso porque a gente tem que entender que o sofrimento ele vai vir em algum momento da nossa vida e ele tem geralmente uma lição para te ensinar, algum sentido ser revelado através dessa fase da vida. Por exemplo, muitas vezes, né, eu inclusive já passei por umas situações que no esporte, né, o esporte é uma forma de uma ascese moderna, né? A gente se priva de muitos prazeres, a gente tem que dormir cedo, acordar mais cedo, tem que se privar de comer, vai ter que treinar mais. Eu sou corredor, então, por exemplo, quando a gente está correndo, quer fazer uma corrida, a gente quer ser mais veloz, vai ter que treinar treinos de tiro, a gente tem que se privar, vai passar por muita dor, né? Porque é sofrido um caminho. A gente corre também, acho lindo demais aqui, velho. É um puta lugar gostoso, os prédios ficam tudo aqui atrás. O esporte é um excelente exemplo para exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui. O esporte ele tem essa finalidade de deixar a gente num sofrimento. Não que o esporte tenha que ser sofrimento apenas, mas a gente vê que as pessoas sempre querem estar evoluindo no esporte. E isso é bom, é legal, isso tem que acontecer. E a gente entende, a gente vê no dia a dia que isso é uma espécie de sofrimento que a pessoa vai estar passando. Se eu vou correr uma maratona, poxa, vai ser cansativo, vai doer. No meio da prova vão me perguntar por que eu estou fazendo isso, né? É muito desafiador, é muito dolorido, é muito sofrimento que a gente está passando naquele momento. Por livre e espontânea vontade, elas estão ali querendo se superar. Elas têm um porquê maior, uma causa para fazer tal ato, uma maratona, o cara vai escalar uma montanha, uma competição de algum esporte que ele vai passar, que é muito desafiadora, vai exigir muito da pessoa, e aquilo motiva a gente. Então, traçando esse paralelo, dá para entender que no sofrimento, por mais desprazeroso que seja, que muitas vezes ele vai doer bastante, criou-se essa cultura, né, do no pain, no gain no esporte, então as pessoas se propõem a passar por essa ascese, né, é uma espécie de ascetismo moderno, onde as pessoas vão querer se desafiar no esporte. Mas na vida isso vai acontecer de uma forma natural, sabe? Não tem como a gente querer ficar apenas vivendo uma vida de mentira, ficar se privando do sofrimento que a vida vai lhe trazer em algum momento da vida. Pode ser no trabalho, pode ser num relacionamento, a perda de uma pessoa. São as coisas mais comuns que acontecem, né? Tem um sentido em algum momento desse sofrimento que a gente vai passar. Tem algum sentido nisso tudo que vai ser revelado para você. Claro que ninguém tem como dar um sentido ao sofrimento. Ah, deixa eu tirar um sentido. Não, isso não acontece. Ele já existe. O sentido ele é existente, ele já está lá. E cabe a nós encontrá-lo. Vivendo a vida que a gente vai entender que o sofrimento ele vai chegar em algum momento para todos, né? No mínimo, todos vamos morrer. Isso é fato. E nos últimos instantes da vida, diz, né, o ditado que a gente vai passar por a vida pode passar nos olhos, né, por último minuto, por um segundo, a gente tem um flashback na nossa vida, enfim. Aquele momento, nesse último suspiro que a vida vai te dar, para você fazer uma passagem, seja lá para onde nós fomos, iremos quando morrermos, mas até no último momento da nossa vida, por mais sofrido que seja, a gente vai ter um sentido maior naquele sofrimento. A morte, né, ela vai vir, então não tem como a gente fugir disso. O mais importante é a gente falar sobre, né, promover mais discussões sobre a morte, porque isso vai acontecer.
para todo mundo. O sofrimento, ele é uma coisa boa, que ele por si só, não é uma coisa boa para a pessoa. Claro, ele é desprazeroso, ele vai gerar dor, ele causa uma dor. Mas se ele de alguma forma te fez amadurecer como pessoa, te fez crescer como pessoa, então o sofrimento sim tem esse propósito de causar um amadurecimento em você, de fazer a pessoa crescer, porque são etapas da vida que vai passando e o sofrimento ele é a melhor escola para isso. Embora a gente vê que no dia a dia as pessoas tentam fugir do sofrimento a qualquer custo. E hoje em dia a pessoa fica o dia inteiro em casa, o sofá, pede comida no celular, chega tudo bonitinho, tudo muito fácil. Então essa cultura soft que hoje em dia a gente passa, a gente está se privando de sofrer muito, achando que a gente vai se contentar com o excesso de prazer. Mas se a gente parar para pensar, o excesso de prazer também não lhe preenche a vida. Ele vai preencher uma dopamina barata ali, momentânea, rapidinho, mas depois aquilo é esgotado dentro do nosso ser. São coisas fúteis, passageiras na vida, né, que não vão agregar nada. Por isso que eu digo que a gente tem que entender o sofrimento como uma escola que vai nos ensinar demais. Uma coisa mais simples, você pode fazer um esporte que te gere um desconforto, pode tomar um banho frio. Esses pequenos sofrimentos, isso vão te gerando uma descarga de tensão em você. Esses pequenos desprazeres que a gente vai nos proporcionando, vai querendo aumentando a nossa robustez emocional dentro da gente. E é bom a gente passar por isso um pouco. Teve uma época onde os coaches falavam muito do banho gelado, começar o dia tomando banho frio. Você pode fazer isso, né? Não é uma regra, né? Você não precisa tomar isso como uma religião, mas pequenos desprazeres que a gente vai causando em nós, isso deve ser posto, né? A gente tem que entender que isso vai ajudar a gente a ter uma robustez maior na vida. A gente não deve evitar o sofrimento a todo custo. A gente deve sim evitar o prazer a todo custo. Essa é a grande chave aqui do vídeo que eu queria deixar claro, que não possamos ter prazeres, mas a gente tem que entender que o excesso de prazer acaba não preenche a gente. Ele vai preencher por poucos minutos e depois acaba. Prazer momentâneo de comer, beber, assistir um bom filme, claro que é legal, mas aquilo não é o sentido último que eu estou querendo explicar aqui. O sofrimento ele vai vir, a gente vai passar por momentos de dificuldade, só que aquilo vai ser de uma forma que está querendo te ensinar alguma coisa. Querendo ou não, tem alguma coisa ali, por mais sutil que seja, que tende a ser revelada. Eu jamais posso entrar aqui no papel de falar, você tem que extrair algo disso. Dê um significado a isso. Não, isso seria extremamente incompetente da minha parte. Quem vai encontrar ou desvendar o sentido deste sofrimento é a pessoa, é você aí no caso. E procure buscar pequenos desconfortos no dia a dia. Às vezes você, em vez de andar de carro até o lugar, vai a pé. Em vez de tomar banho quente, deixa mais frio. Ah, tá muito gelado? Poxa, eu tô aqui no Canadá. Tomar banho frio é um pouquinho difícil, mas eu deixo um pouquinho menos gelado. Põe um pouquinho de água quente, ou em doses homeopáticas, deixa ele morno e vai até o frio. De alguma forma, vai se proponha a passar por pequenos desconfortos no dia a dia. Se o sofrimento puder te fazer amadurecer, então aquilo foi um excelente momento da sua vida. Foi uma oportunidade para você crescer, acabar com a apatia da alma. Quando você passa por um sofrimento, ele é um banho de água gelada na sua alma, onde você vai passar por diversas emoções profundas, vai ir lá no poço mais fundo, mais profundo do seu ser. Então, de fato, cara, eu já passei por situações difíceis também, principalmente na adolescência, de sofrimento muito profundo. Quando eu paro para pensar, aquilo só me ajudou. Na escola, por exemplo, a gente passa por diversos momentos de dificuldade, vergonha extrema, passa por momentos que te deixam para baixo, triste, que você chora e não sabe o porquê. E aquilo é uma escola para você. Eu era muito tímido na escola, um dos melhores exemplos que eu poderia usar.
A timidez extrema na infância me fez me tornar, ao longo da vida, uma pessoa um pouco mais sociável, que gosta de conversar com os outros. Eu tenho meus momentos mais introvertidos, né? Eu já falei algumas vezes nos outros vídeos que eu me considero uma pessoa mais introvertida. Mas quando eu me estou em situações com as pessoas, eu me proponho a conversar, né? Claro que eu não sou perfeito, já passei por situações que eu estou mais quieto, mais na minha, até mesmo mal-humorado com alguma coisa. Mas quando a gente passa por esses sofrimentos pequenos, até mesmo na infância, né, como no meu caso, aquilo vai te ajudar a melhorar. Uma pessoa muito tímida, por exemplo, ela em algum momento da vida ela vai estar traumatizada, ela, poxa, eu não quero mais ser assim. Basta, né? É aquele momento basta, que aquilo vai te ajudar a impulsionar para você vencer esse medo, entende? Por isso que a gente tem que nos atrever. Atreva-te a sofrer. O sofrimento vai lhe causar um aprendizado na vida e vai te melhorar como pessoa. Bom, pessoal, esse era o assunto que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder aí, se inscreva no canal, deixa um like aí no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se Deus quiser, até o próximo.